Olá pessoal, quarta-feira, 10 de março, nesse momento, 20 horas 45 minutos. A gente já está aqui para poder te entregar o nosso overview de mercado, resumo dos 3 primeiros dias de movimentação da semana. Só que o dia de hoje, pessoal, a gente vai fazer um overview especial para vocês que acompanham o nosso conteúdo. Por isso que a gente dá aquele recadinho de sempre. Se você gostar, você senta o pé na porta, deixa o seu like. Não esqueça de compartilhar esse nosso vídeo nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, principalmente para que a gente possa deixar o investidor pessoa física muito atento, muito ligado, informações com a inteligência que a gente procura disponibilizar aqui para vocês no conteúdo do canal. Bom, começar o vídeo de hoje demonstrando aqui para vocês o nosso gráfico do Ibovespa desde 1994, pessoal. Essa linha branca aqui, fechamento de cada ano desde 94, e a gente pegou aqui alguns movimentos de ciclos, onde que a gente demarcou aqui para vocês em relação à movimentação, e aqui embaixo, quem, pessoal? Fluxo do investidor estrangeiro no segmento Bovespa. Aí se você comentar, Renato, mas aqui não está computando os IPOs. Não, pessoal. Inclusive, a gente tem vídeo aqui no nosso conteúdo do canal que vocês vão perceber que ao longo do tempo eles são compradores aí de boa parte dos nossos IPOs. Recentemente deu uma minguada muito forte na movimentação deles de entrada nos IPOs, só que a movimentação que a gente está retratando aqui para vocês é o fluxo no mercado à vista. Vocês vão perceber a aderência que eles têm em relação ao nosso mercado. Se você está chegando aqui no conteúdo do canal pela primeira vez, o que é uma barrinha azul na movimentação desse gráfico aqui em relação ao fluxo externo? Houve entrada de fluxo no fechamento do ano. Quando tiver vermelho, houve saída de fluxo no fechamento do ano. Então, rapidamente aqui eu vou comentar com vocês. Olha, de 1994 até 97, o Ibovespa saiu de 4.400 pontos, foi fechar em 10.200 pontos. Dá só uma olhada aqui que a gente teve 3 anos seguidos com uma barrinha azul de movimentação por parte deles. Estrangeiro estava comprando o nosso mercado entre 94 e 97. Quando chegou 98, dá uma olhada, saíram do nosso mercado, barrinha vermelha, a nossa bolsa caiu de 10.200 para 6.800 pontos. Quando chegou em 1999, a nossa bolsa explodiu, né, pessoal? 6.800 para 17.100 pontos. Dá uma olhada nessa barrinha do ano, barrinha azul. Estrangeiro comprou o nosso mercado. Quando chegou aqui entre 2000 e 2002, a gente teve uma correção na nossa bolsa, onde que a gente saiu lá dos 17.100 para poder chegar nos 11.300 pontos. Dá só uma olhada que nesses 3 anos de correção, 2 deles a gente teve o quê? Saída do investidor estrangeiro do nosso mercado, ajudando realmente nessa correção que a gente teve para o nosso Ibovespa. Entre 2003 e 2006, dá uma olhada que a gente teve 4 anos consecutivos de ponta compradora pelo investidor estrangeiro no nosso mercado. Isso ajudou ao nosso Ibovespa pular de 11.300 pontos para 44.500 pontos, pessoal. E eles o quê? Ajudando a empurrar esse movimento. Quando chegou em 2007, a nossa bolsa continuou subindo 44.500 para 63.900, e dá uma olhada o que o investidor estrangeiro já estava fazendo em 2007. Já estavam fechando o ano com vendas. Estavam aproveitando a belíssima alta do nosso mercado para colocar já alguma coisa no bolso dessas compras anteriores. O que rolou no ano de 2008? Uma baita correção no mercado. Essa daqui foi a primeira crise que eu peguei, a crise do subprime, hipotecas do mercado americano, e a nossa bolsa saiu de 63.900, foi fechar 2008 em 37.600 pontos. Dá uma olhada aqui no tamanho dessa barra vermelha, ponta vendedora Futebol Clube pelo investidor estrangeiro aí no nosso mercado. E depois disso, entre 2009 até o ano de 2017, foram 9 anos de movimentação aí do nosso mercado, onde que a gente teve aqui, pessoal, 8 deles com o estrangeiro comprando a nossa bolsa.
Aí você comenta, Renato, mas em 2009 a nossa bolsa estava batendo 68.600 pontos. 2010, 69.300 pontos, fechamento do ano. Estrangeiro estava comprando. Depois a nossa bolsa ficou praticamente entre 2011 até o ano de 2015 uma queda muito expressiva de 69 para 43 mil pontos. E olha aqui que o investidor estrangeiro estava fazendo, pessoal. Estava comprando. Nesse período a gente teve Petrolão, a gente teve Mensalão, a gente teve impeachment de presidente, a gente teve toda a tralha que poderia ser um motivo de afugentar o investidor estrangeiro. E o que o investidor estrangeiro aproveitou? Todo o caos aí do nosso país para poder aportar nas nossas empresas. E aí, o que está acontecendo em relação à movimentação atual do nosso mercado? Mais uma vez, a gente teve uma decisão jurídica de anulação do processo do ex-presidente Lula aí com a movimentação dos crimes que foram gerados. É claro que isso vai dar muito pano para manga ainda. Tem recurso, depois vai ter alguma tréplica, depois o ministro pediu vistas. A gente sabe que tem muito recurso aí envolvido nesse processo e todos os trâmites em relação à movimentação aí. E o que a gente sabe nesse momento que ele está habilitado para poder disputar as próximas eleições de 2022 até então. Se não tiver outro recurso, se não tiver uma outra reviravolta, ou seja, uma zorra total em relação à movimentação política aí do nosso país. Bom, e o que a gente tem de correlação em relação ao investidor estrangeiro diante do cenário que a gente viveu extremamente conturbado entre 2009 e 2017, principalmente ali nos anos de 2015 e 2016, onde a gente teve até impeachment de presidente. Estrangeiro estava aproveitando os nossos ativos para poder fazer uma ponta compradora. Ok? Relação com o movimento atual já repassada para vocês. O que rolou, pessoal, em 2018, quando a nossa bolsa começou a bater quase 90 mil pontos? Olha aqui essa barrinha vermelha. Estrangeiro já estava vendendo. Renato, mas estava vendendo o quê? Anos e anos de ponta compradora que eles conseguiram pegar o nosso mercado lá embaixo. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal. Vocês podem dar uma vasculhada aí que eu até coloquei o Ibovespa com a movimentação por parte deles e a movimentação da cotação do dólar e a variação do Ibovespa. Eles saíram com quase 50% de lucro em base dolarizada para o nosso mercado. O que rolou em 2019, pessoal? Nossa bolsa subiu para 115 mil pontos. E dá uma olhada no que aconteceu com o fluxo do investidor estrangeiro em 2019. Olha o tamanho dessa barra vermelha. A gente aqui no conteúdo do canal, pessoal, a gente é favorável do investidor pessoa física ganhar dinheiro. Não importa se é numa ponta compradora, se é numa ponta vendedora, desde que tenha gerenciamento de risco antes de você assumir qualquer posição no mercado financeiro. E a gente chegou a ser muito criticado no final de 2019 de gente falando aqui no conteúdo do canal que a gente estava espantando o pânico para os investidores. Pessoal, a gente só estava retratando o que a gente já tinha tido de experiência justamente com a movimentação de 2007, a bolsa subindo igual um foguete e os caras já estavam saindo. A gente já tinha visto isso no passado. O que aconteceu, pessoal, em 2020? Todo esse processo do ambiente sanitário mundo afora. Renato, mas o gringo sabia do ambiente sanitário? Claro que não, pessoal. Muito provavelmente não. Só que eles estavam colocando um altíssimo lucro no bolso em relação ao nosso mercado. Tanto é que a nossa bolsa, no auge da crise, chegou a partir pelo meio. A gente foi bater 60 mil pontos quase. E a movimentação, principalmente no mês de setembro do ano passado para cá, o estrangeiro começou a comprar o nosso país muito forte. Inclusive ainda fechou o ano de 2020 negativo, mas muito menos negativo do que eles chegaram a ficar com a movimentação do nosso mercado.
E agora o que a gente está rolando no ano de 2021? A gente fechou 2020 em 119 mil pontos e nesse momento 112.800 pontos. O que está rolando no ano de 2021, pessoal? Barrinha azul. Até o momento, o que o estrangeiro está fazendo? Está comprando o nosso mercado. Aí, vale aquela dúvida. Renato, e se a bolsa começar a corrigir? De 112 para 110, para 100, para 90, para 80. Pessoal, aqui atrás, a gente teve uma correção de 68 para 43 e o investidor estrangeiro estava lá, vendendo lenços para quem estava assustado, vendendo as posições e ele lá comprando. Isso significa que pode ser daqui para frente, caso a gente tenha uma correção no mercado, a gente não faz a mínima ideia. O que a gente tem de dado concreto é que tudo que o investidor estrangeiro vendeu nos 3 últimos anos estancaram até o momento dentro do nosso mercado. E a gente sabe que eles têm um poder muito forte, conforme a gente está relatando para vocês aqui, num conteúdo desde 1994. Mais de 25 anos aí de fluxo estrangeiro na veia para vocês que acompanham o nosso canal, para que vocês fiquem atentos. Fechou? Quero te dar uma outra informação. Bom, eu tenho aqui a movimentação da participação dos investidores no nosso mercado, aqui também desde 1994, pessoal. Em 94, qual tipo de investidor ele era mais assíduo aí no nosso mercado? Era o investidor instituição financeira, que é essa linha marrom. Instituição financeira, ela representava quase 50, pouco mais de 45% do nosso mercado era negociado pelas instituições financeiras em 94. Estrangeiro era o segundo maior volume, pouco mais de 20%. Depois a gente tinha aqui o investidor institucional que negociava mais ou menos aí pouco mais de 16%. E aqui a gente tem mais embaixo a movimentação de quem? Das empresas pública e privada, e aqui em cima essa linha vermelha, o investidor pessoa física, que não era nem 10% aí em 1994. Ao longo do tempo, o que aconteceu? As instituições financeiras foram diminuindo participação dentro do nosso mercado. Atualmente, as instituições financeiras são responsáveis por apenas 3,70% com os dados divulgados pela B3, com a movimentação atualizada até o dia 8 de março, ou seja, movimentação de segunda-feira. Agora, olha o que está rolando em relação ao investidor estrangeiro. O investidor estrangeiro, que é essa linha verde, pessoal, já está sendo responsável por mais de 50% de movimentação no nosso mercado à vista de negócios gerados. Se vocês observarem, eles já tiveram, inclusive, com patamar superior ao atual, exatamente no final de 2015. Quando a nossa bolsa estava onde, pessoal? Estava lá embaixo, 43 mil pontos de fechamento. Enquanto a nossa bolsa estava derretendo entre 2010 e 2015, o que a gente viu no nosso slide anterior? O estrangeiro estava comprando o Brasil a rodo. No que ele estava comprando, ele estava aumentando, inclusive, a participação global em relação a todos os tipos de investidores dentro do nosso mercado. Quando o nosso mercado começou a se recuperar, que eles já tinham enchido a tampa antes, eles começaram gradativamente a diminuir a participação global nos negócios realizados. Mesmo a gente sabendo que eles têm uma eficiência muito grande, chegou a bater aqui cerca de 45% dos negócios realizados lá em 2019. E o que eles já estavam fazendo em 2019? Estavam vendendo até a terceira geração no nosso mercado secundário. A gente está aqui falando do mercado à vista. Bom, e o que aconteceu no ano passado? Retomaram uma ponta aí de participação maior e agora no ano de 2021 já superaram um patamar de 50%. 50,03% para ser mais preciso. Bom, para o estrangeiro chegar, alguém tem que sair. Quem que está saindo, pessoal? Essa linha azul aqui, é justamente o investidor institucional nacional. Chegou a ter, no ano de 2019,
31% de participação. Agora está com 24,84% de participação no volume total negociado da nossa B3. E aqui embaixo, pessoal, está o investidor pessoa física, essa linha vermelha. O investidor pessoa física também, em relação à movimentação do ano passado, está diminuindo a participação geral no nosso mercado, sendo que fechou no ano passado com 21% de participação e agora está batendo aí 20% de participação. Aí você vai comentar, Renato, mas a gente tem agora 3.400.000 CPFs na bolsa. Sim, pessoal. Inclusive, a movimentação dessa contagem pela B3, ela conta CPF por instituição. Então, se você tiver uma conta e opera por uma corretora A, B e C, a B3 vai te contar 3 vezes. Se você tiver por uma corretora A, B, C, D e opera e tem custódia nessas corretoras, ela vai contar o seu CPF 4 vezes. Várias pessoas têm CPFs em corretoras diferentes, pelo menos uma hoje em dia, devido à quantidade de oferta que a gente tem aí em relação ao mercado financeiro. Então, esses 3.400.000, tá ok? Tá até a página 2. Porque muitos investidores podem ter conta em mais de uma corretora. Mas não vamos nem entrar nesse mérito, tá? É só para deixar vocês atentos. Por quê? Porque o mercado vendedor financeiro fica querendo iludir o investidor, principalmente pessoa física, dizendo: olha a explosão do mercado. O mercado passou de 500.000 CPFs para 3.400.000. Concordo, isso é muito interessante e é legal, pessoal. A gente tem que ter renda variável no portfólio de cada investidor dentro do nosso país. Isso aí é uma rotina que você vai estar aportando em boas empresas e, consequentemente, pegando lucros dessas empresas sendo acionista. Isso é top demais. Só que ficar com aquela conversinha, pulou de 500.000 para 3.400.000 até a página 2. Porque se a gente tivesse todos os investidores com 2 contas, então seria 1.700.000. Mas zero estresse, top demais o investidor pessoa física chegando, só que está chegando com um aporte financeiro menor. Tanto é que está perdendo participação nesse ano de 2021 do cômputo geral informado pela B3, e o investidor estrangeiro está aumentando muito forte a participação do nosso mercado, e o institucional nacional Petrocado, a gente já comentou com vocês, está vendendo o nosso mercado desde maio do ano passado, quando a bolsa estava em 86.000 pontos, também diminuindo a participação, indo possivelmente para a renda fixa, onde que eles nunca saíram. Isso que a gente está comentando com vocês, que a força do investidor estrangeiro está aí. E o que vai corroborar também com essa informação divulgada pela B3, pessoal? Dá só uma olhada na movimentação de base mensal do investidor estrangeiro desde o ano de 2010. Então nós temos aqui uma base de dados de mais de 10 anos. A gente chegou a dividir aqui em 3 partes. Entre 2010 e 2011, o investidor estrangeiro tinha na média ali, 80 bilhões de negociações médias por mês. Chegaram a fazer um pico aqui de 100 bilhões num ano eleitoral, 2010 em outubro. Geralmente o mês de outubro, em ano eleitoral, tem muito murmurinho aí dentro do mercado e costuma ser um ano de forte movimentação de negociação no mercado. Bom, entre 2011 e 2017, finalzinho, iniciando 2018, a gente já pegou aqui inclusive uma média móvel, justamente para que a gente pudesse determinar como que estava a ascensão do fluxo externo pelo investidor estrangeiro. Dá uma olhada, pessoal. No final de 2017, o investidor estrangeiro já estava negociando no nosso mercado perto de 120 bilhões de reais mensais. A gente teve um pico aqui também em outubro de 2014, ano eleitoral, 276 bilhões de reais. Agora, olha o que rolou de 2018 para cá. Praticamente 3 anos e 3 meses.
Aqui, essa média móvel que estava lá, cerca de 120 bilhões, a gente tem aqui, atualmente, pessoal, o investidor estrangeiro está negociando mais de 520 bilhões de reais de base mensal no nosso mercado. Quer dizer, a gente quase quadruplicou o tamanho da nossa bolsa nos últimos 3 anos e 3 meses. Dá uma olhada aqui no mês de fevereiro fechado, e olha que normalmente a gente tem um mês de fevereiro com menos dias úteis. O investidor estrangeiro negociou 720 bilhões de reais entre compras e vendas no nosso mercado, o segundo maior volume da história. Só perdeu para o mês de março do ano passado, com toda aquela tensão vivida pelo mercado em relação à movimentação aí da crise sanitária. Se alguém chegar perto de você e comentar, não liga não, o investidor estrangeiro está negociando menos o nosso país. Pede para o cara ver o nosso conteúdo. Inclusive, você que está estudando aí sobre movimentação de investidor estrangeiro, isso daqui é um ótimo material. A gente tem esses dados coletados sempre do site da B3, onde que a gente tem essa informação coletada mês a mês, desde o ano de 2010, pessoal. Estrangeiro está aumentando a participação, está aumentando os negócios, e vocês que acompanham o nosso canal sabem da eficiência que eles têm em relação à movimentação do nosso mercado. E o que a gente tem aqui para poder passar para vocês aqui em relação à movimentação do nosso mercado? A movimentação do nosso gráfico de base mensal do Ibovespa, que eu quero que vocês vejam o seguinte, olha, a gente tinha aí a movimentação, inclusive, do nosso Fibo de base semanal, mas eu vou postar aqui no gráfico mensal, depois eu coloco para vocês de base semanal, e a gente consegue perceber aqui, neste mês de março, tá vendo que a gente tem uma sombra aqui, um pavio? A gente chegou a cair, onde que a gente parou, pessoal? 107 mil pontos. 107 mil pontos já era um ponto manjado para a gente aqui. Renato, mas a gente chegou a subir e também não subiu mais do que os 114. Inclusive a gente fez aqui, pessoal, a máxima em 115.500. E a gente tem aqui exatamente 114.750, que é essa movimentação do nosso mercado. Então a gente está dentro de um range entre 107 e 114. Renato, mas por que você está colocando um gráfico mensal? Aqui agora, pessoal, é só para poder instruir a vocês, você que estiver chegando no mercado agora, a seguinte questão. Entre 2010 e 2015, finalzinho de 15, início de 16, o que aconteceu com a nossa bolsa? A nossa bolsa teve prioritariamente um ambiente corretivo, que se a gente pegar aqui de ponta a ponta, chegou a bater praticamente 50%. O que eu falo com vocês que estão chegando agora no mercado financeiro? Se você veio para o mercado financeiro e você não tem nenhuma consciência que você pode perder metade do seu capital no mercado financeiro, nem venha. Não aporte dinheiro que você não possa perder. Não aporte dinheiro que você tem para poder pagar as suas contas. Mercado financeiro, pessoal, o ambiente de investimento, ele visa vários e vários e vários anos. A gente que está acostumado a ver o mercado subindo, gringo está entrando, tudo ok, que legal, e pronto. Mas a gente tem no mercado financeiro ciclos. Então não significa que a bolsa pode subir ad eterno. Inclusive, se o estrangeiro estiver empurrando, a probabilidade que isso ocorra é altíssima. Só que você tem que estar preparado para o mercado financeiro, que ele pode o quê? Variar. Não é à toa que é renda variável. Então, se você tiver em posse de uma ação que ela pode variar 50% e que você não vai deixar de ter nenhum fio de cabelo a menos na cabeça por preocupação em relação a isso, ok. Agora, se você entrar no mercado financeiro sem planejamento, sem não conhecer a empresa que você está investindo, e você entrar de cabeça com a perna maior do que você pode, você vai ter seríssimos problemas com o mercado financeiro. Você não pode colocar para investimento um dinheiro que você tem necessidade e urgência. O próprio nome diz investimento. É diferente, pessoal, de trade,
grande parte dos nossos vídeos a gente fala muito sobre trade, que é o movimento do prazo mais curto. Mas sempre que dá, a gente comenta para vocês aqui um ambiente de investimento. E por que eu tive que fazer essa introdução hoje para vocês? Porque tem muita gente nas redes sociais falando: agora com o ex-presidente Lula podendo se reeleger, o nosso país vai ser um caos. A gente não vai ter mais nada. E não sei o que. O mercado não gosta do cara. O mercado não está gostando do Bolsonaro, porque o Bolsonaro também, ele trocou o pé pelas mãos na hora de fazer essa intervenção na Petrobras. Ele não teve tato, precisou de palanque e o investidor estrangeiro que não gosta de incerteza deu aquela saraivada no ativo, fazendo uma correção muito expressiva. Então, pessoal, o que a gente quis trazer aqui para vocês nessa introdução do vídeo é para que vocês entendam que o investidor estrangeiro já passou aqui por petrolão, mensalão, impeachment de presidente. Se eles quiserem aportar, ninguém segura. Por isso que é o compromisso do nosso canal passar para vocês sempre qual que é a pressão dominante. A gente faz vídeo aqui de base semanal. Por quê? A cada semana você tem mais ou menos uma noção do que eles estão atacando, seja numa ponta compradora, seja numa ponta vendedora. Então é muito importante vocês passarem esse vídeo para todas as pessoas que estejam iniciando no mercado financeiro. O mercado financeiro é fantástico, só que você tem que ter uma metodologia, você tem que ter um modus operandi, você tem que ter gerenciamento de risco do seu capital, que você pode colocar no mercado de renda variável, que não vai ser aquele capital que você precisa de tirar a qualquer momento, porque deu um quiprocó violento, e se você precisar de tirar, dependendo em relação à situação que tiver no mercado, você pode tirar com prejuízo. Paciência. Agora, você tem esse poder de decisão antes de entrar no mercado financeiro. Fechou? O que a gente vai comentar com vocês aqui agora? Eu vou jogar para o gráfico semanal. Então, pessoal, mercado lindo. Quando está na alta, todo mundo é rei. A gente tem aí gente que transformou R$1.000 em 1 milhão, fazendo propaganda aí a rodo. Pegou o mercado quando? Em 2016, com todo respeito a todos os profissionais do mercado financeiro, que vocês já sabem que eu sempre falo isso. Eu queria saber a mesma pessoa fazendo uma propaganda que pegou R$1.000 aqui em 2010 e transformou em 1 milhão no final de 2015 e início de 2016. Porque o mercado estava com um ciclo de quê? Um ciclo de baixa. Quando está subindo, todo mundo é rei, pessoal. Todo mundo é rei. Muito atento o que você escuta aí por aí em relação às pessoas. Nada contra nenhum profissional do mercado financeiro. Só que aproveitar um ciclo de alta para vender a informação que transformou 1.000 em 1 milhão, vai me desculpar. Quero ver fazer entre 2010 até 2015, início de 2016, quando a bolsa caiu 50%, a pessoa transformar 1.000 em 1 milhão. Fechou? Então eu vou pegar aqui gráfico semanal. Olha que interessante, pessoal. A gente chegou aqui a pegar exatamente aqui, ó, na semana passada. A gente bateu aqui no nosso 107 mil pontos, tomou choque, subiu, bateu no 114.700, chegou até passar um pouco, 115, né? Tomou choque e depois caiu de novo. Então, a gente está dentro desse range, pessoal, em relação ao nosso mercado. Vou até colocar aqui um gráfico diário do Ibovespa. Olha aqui, fica mais bem desenhado ainda essa congestão para que vocês possam ver. Tá vendo, ó? Essa movimentação em relação ao mercado aqui embaixo, a gente chegou a ter 2 toques, inclusive, diante daqueles pregões de altíssima volatilidade que a gente teve entre a movimentação do nosso mercado aí de terça e quarta-feira passadas. A gente chegou até a comentar com vocês, quem está operando o mercado futuro, que não tem stop, que não tem gerenciamento de risco, deve ter quebrado meio mundo, como deve ter quebrado também meio mundo na movimentação de segunda-feira, uma correção muito expressiva do mercado. Às vezes não precisa nem de corrigir isso tudo. Menos do que isso a pessoa quebra, pessoal. Se você não souber operar mercado futuro, se você não souber operar o mercado à vista, se você não souber operar o mercado financeiro e não tiver gerenciamento de risco e uma metodologia operacional, a chance do mercado te engolir é enorme. Quero comentar com vocês aqui, já para a gente entrar em relação ao nosso conteúdo, que é o seguinte. Todo mundo que está acompanhando aí o nosso canal sabe o que a gente tinha comentado com vocês
no nosso overview de mercado da semana passada, quarta-feira passada. A gente tinha comentado com vocês exatamente a avalanche de ponta compradora que a gente estava com o mercado futuro pelas corretoras estrangeiras que operam por aqui. E a gente fez, inclusive no vídeo desse final de semana, comentando com vocês a avalanche de ponta compradora que o investidor estrangeiro via corretoras estrangeiras que estão por aqui tinha entrado no nosso mercado. O que rolou na movimentação dessa semana? Segunda-feira, o nosso mercado derreteu. O que eles fizeram? Continuaram com aquela toadazinha de ponta compradora. Inclusive, nessa semana já estão acumulando mais quase 500 milhões de reais. Na semana passada eles compraram 5 bilhões e até o pregão que a gente tinha feito no nosso overview de mercado tinha entrado mais de 3 bilhões de reais. O que está rolando com o mercado agora? O mercado está com uma movimentação ascendente. Lembrando que essa virada de mão que eles tiveram aqui na movimentação dos contratos, eles pegaram contratos, pessoal, de 107 mil até 110 mil pontos. Ah, Renato, então, o que você está querendo dizer com isso? Aqui, pessoal, entre 107 e 110, tem um caminhão de gente grande comprada no nosso mercado. O mercado pode tudo, ele pode subir, pode cair. O que não pode é você não saber identificar as oportunidades e não ter gerenciamento de risco das suas posições. Só que aqui a gente tem um caminhão de gente grande pendurada. E o nosso mercado, o que fez no pregão de hoje e principalmente também no pregão de ontem? Veio aqui, testou esse patamar novamente, fechou nos 109 mil pontos e hoje chegou a fechar novamente perto dos 113. 4 mil pontos acima dos 109, que foi a mínima de fechamento desse contrato. A gente sabe que tem muita gente grande pendurada nesse movimento aqui. Renato, e se a gente perder esse nível de preço? Pessoal, se a gente perder esse nível de preço, muita gente grande que está aqui abarrotada de ponta compradora, provavelmente vai precisar de stopar. E se a gente tiver um stop desse tamanho de gente que está pendurada na compra, pode tirar o seu carrinho da frente, que a gente pode ter uma correção muito mais intensa dentro do nosso mercado. E a gente chegou até a comentar com vocês, pessoal, fluxo do mercado futuro é um fluxo de curto prazo, porque vence a cada 2 meses e esse contrato vai vencer no dia 14 de abril. Eles têm ainda mais um mês praticamente para manter o nosso Ibovespa futuro acima entre os 107 e 110 mil, que eles fizeram compras monstruosas. E o mercado, nesse momento, está trabalhando acima dessa movimentação, eles estão ajudando a empurrar. Vou comentar com vocês aqui, aproveitar então o nosso overview mais completo. Vamos comentar aqui a movimentação do dólar. Pessoal, olha a expertise desses caras nesses 3 primeiros dias dessa semana. A gente tinha feito com vocês o nosso vídeo de base semanal, falando com vocês que eles tinham o quê? Comprado a rodo a movimentação do dólar e o dólar tinha fechado a semana com uma movimentação de alta. Até aí, ok, a gente fechou a semana com o dólar valendo 5,69. E olha o que aconteceu com o dólar no pregão de segunda-feira. Foi bater 5,88. Quase 200 pontos, pessoal. E olha que essa linha verde, fluxo pelas corretoras estrangeiras, fizeram no pregão de quinta-feira quando o dólar deu uma paulada para cima. Venderam, colocaram um belíssimo lucro no bolso. Quando chegou no pregão de ontem, venderam a rodo também, colocaram mais um belíssimo lucro no bolso e ontem o dólar tinha feito uma correção menor. Hoje o dólar fez uma correção mais intensa. Hoje, inclusive, praticamente todo o pregão, eles foram vendendo, chegaram a trabalhar aqui praticamente zerado esse fluxo. Quando chegou aí na última parte do pregão, cerca de 1 hora antes do final do pregão no mercado futuro, eles foram lá, inclusive, e fizeram uma feirinha de ponta compradora. Para vocês terem uma ideia, deu uma projeção de lucros de quase 30 milhões de reais e terminaram aqui a movimentação desse contrato já com um pouco mais de 14 milhões de ponta compradora no dólar. Olha a expertise. Aí se você comentar assim, Renato, mas essa movimentação aqui, tanto compradora no índice futuro e vendedora no dólar, eu estou sabendo agora por você, quando você está me apresentando esses dados das corretoras estrangeiras. Sim, mas eu já passo para você aqui
O que a gente tem aqui no nosso canal, pessoal? A gente tem o link da nossa página que está na descrição do vídeo. E esse link da página, você vai cair exatamente aqui na nossa página. Aqui à esquerda, você tem aqui a coluna justamente que a gente atualiza para vocês. Então, o Ibovespa aqui em cima, a movimentação do dólar aqui no meio e a movimentação dos juros futuros aqui embaixo. Dá uma olhada aqui, ó, como que foi a movimentação deles em relação aos contratos em aberto. Eles venderam na movimentação do pregão de segunda-feira, eles venderam mais de 14 mil contratos. Então, se você não tivesse o meu fluxo pelas corretoras estrangeiras que vocês estão vendo hoje, aqui pelos contratos em aberto, vocês conseguem perceber que eles estão diminuindo uma ponta compradora no dólar. Ou seja, eles estão muito satisfeitos com a movimentação do dólar. O dólar explode e eles aproveitam para colocar um belíssimo lucro no bolso. Olha a movimentação aqui em cima, pessoal, do índice futuro. A gente não está vendo esse caminhão de ponta compradora aí pelas corretoras estrangeiras. Índice futuro que chegou a bater aí 120 mil contratos de ponta vendedora. Agora eles encerraram o pregão da movimentação de ontem que a B3 divulgou com 40 mil contratos. E isso daqui já refletido na movimentação aí que vocês estão vendo comigo em relação às corretoras estrangeiras. E aqui embaixo, todos os dias de manhã, a B3 inclusive agora deu uma melhorada muito boa, está divulgando isso religiosamente correto. Amanhã, quinta-feira, a gente já vai saber o fluxo de fechamento do pregão de terça ontem. Ou seja, a gente só não vai ter a movimentação do fluxo da movimentação do pregão de hoje, quarta. Se você entrar aqui no nosso conteúdo, você já consegue ver de manhã a movimentação, como é que está rolando os contratos em aberto, porque a B3 atualiza na madrugada, e a B3 está também soltando de manhã a movimentação do fluxo do investidor estrangeiro. A gente capta aqui do investidor estrangeiro. De manhã, você tem um compromisso de dar uma olhada aqui no nosso conteúdo. Aqui é formato blog, tem desde 2009, tá? Não tem interesse nenhum de modernizar e tal. Agradeço aí até as pessoas que fazem parte aí dos nossos seguidores, 1.244 pessoas. Um abraço a todos vocês. Aqui, inclusive, a gente tem a nossa ideia do blog, onde que a gente comenta essa informação que a gente faz aqui para vocês terem uma ideia do que é o conteúdo do nosso canal. Fechou? Bom, eu quero passar agora para vocês a movimentação dessa semana, para o vídeo não ficar mais longo do que a gente está, que do pregão de hoje e também a movimentação desses 3 primeiros dias. Investidor estrangeiro pelas corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado estão acumulando, segunda, terça e quarta, 918 milhões de reais de ponta compradora. Lembra que eles estavam ponta vendedora Futebol Clube na semana passada no mercado à vista? Inclusive no nosso vídeo do final de semana eu tinha demonstrado para vocês que a gente tinha uma pontinha de ponta compradora referente ao pregão de sexta-feira pelo fluxo das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Inclusive vou mostrar aqui para vocês o nosso gráfico evolutivo. Foi justamente essa pontinha aqui, pessoal, que a gente tinha comentado com vocês no nosso vídeo que a gente publicou no domingo, que o nosso mercado na sexta-feira pelas corretoras estrangeiras tinha tido uma ponta compradora, que a gente poderia esperar quando a B3 divulgasse o fluxo oficial de sexta-feira, a probabilidade de ser uma ponta compradora seria muito grande, não deu outra. Dá uma olhada aqui, que a gente teve pela B3 também uma movimentação compradora aí pelo fluxo oficial estrangeiro. Então, pessoal, a gente tem aqui uma expertise, uma qualidade na informação para poder passar para vocês fora do comum. Eu queria ter um nível de informação como esse quando eu comecei. Falo isso com todas as pessoas. Eu faço isso para justamente ajudar investidor pessoa física que atua no mercado financeiro, pessoal. Onde tem a pressão de quem manda, quem faz o mercado. O poderio financeiro que eles têm, não só na B3, mas ao redor do planeta Terra inteiro, é imenso. E a gente já demonstrou para vocês aqui que eles estão cada vez mais participando mais do nosso mercado com volume financeiro crescente de participação. Essa movimentação durante essa semana, eles têm então uma ponta compradora na movimentação da semana e no pregão de hoje também encerraram com uma movimentação de compra. A gente tem aqui dos 10 ativos que estão mais se valorizando na semana, eles estão com uma ponta compradora em quanto, pessoal? Em 5 deles. Pão de Açúcar liderando valorização durante essa semana, mais de 8%, e aqui o nome da empresa não está pintado de acordo com a nossa legenda. Se você estiver chegando aqui pela primeira vez, significa que você tem fluxo de base semanal no mesmo sentido do preço
de base semanal. Se o código da empresa tiver pintado de acordo com a nossa legenda, significa que você tem fluxo de base diário no mesmo sentido da variação diária em relação ao ativo. Então a gente tem aqui as ações de Pão de Açúcar, que se valorizam 8%, eles com uma ponta compradora na semana. Embraer, pessoal, se valorizando mais de 7% na semana, ponta compradora por parte deles, e no pregão de hoje subiu 11,99 e também tomaram no pregão de hoje as ações de Embraer. Nossa Teteia, a gente já está falando com vocês há algum tempo no conteúdo do canal, ponta compradora por parte deles. Brasil Foods na semana subindo 2,5, dá uma olhada também no vídeo que a gente postou aí no final de semana, que ele já tinha uma ponta compradora nas ações da companhia. A gente tem aqui Energias Brasil, eles estão assumindo aqui uma ponta compradora no ativo durante essa semana, que está subindo quase 2. As ações de Ambev, que eles têm também uma ponta compradora, o ativo está subindo mais de 1%. Agora eu vou encurtar para vocês. Aqui do lado direito, eles têm 10 ativos que estão subindo na semana e eles estão ajudando a empurrar. E se você dá uma olhada aqui na esquerda, nós temos 18 ativos na semana subindo. Dos 18, 10 eles estão ajudando a empurrar. São exatamente aqui, ó, esses que estão entre as 10 maiores altas. A gente tem aqui 5 ativos. Os outros 5 estão exatamente aqui embaixo. Mafrig, a Petrobras ON, a gente já tinha observado aí na movimentação da semana passada que eles estavam fazendo uma feirinha em relação às ações ON da companhia. Por quê, pessoal? Poder de decisão, ambiente de voto. E hoje, Petrobras ON subiu mais de 4%. Eles aproveitaram o quê? Ponta compradora também no dia de hoje em relação às ações da companhia. Via Varejo, pessoal, Via Varejo subiu hoje mais de 10%. Dá uma olhada no nosso vídeo de base mensal, o que tinha de movimentação do fluxo externo em relação ao fechamento do mês de fevereiro, da cotação do ativo e como que o fluxo estrangeiro estava atuando em relação à movimentação desse ativo no nosso mercado. Por isso que eu falo com todo mundo, aqui, pessoal, tem que anotar tudo. Tudo que você tiver interesse, você anota para que você fique atento nas movimentações, porque você já sabe que se encaixar no seu trade system, você já sabe que tem gente grande envolvida na movimentação, sem esquecer nunca, falo mais uma vez, de utilizar o seu dinheiro com o devido gerenciamento de risco no mercado financeiro. Beleza? Aqui as ações da Azul subindo aí na semana agora praticamente 0,5%. Hoje teve uma alta muito expressiva e vocês perceberam que hoje mesmo eles não tomaram? Ou seja, quando o ativo estava lá derretendo, eles estavam fazendo a feirinha. Quando o ativo hoje subiu, aproveitaram ainda para pegar parte dessa ponta compradora da semana para colocar no bolso em relação a essa movimentação. A gente tem aqui as ações da CPFL encerrando os 10 ativos aqui que tem ponta compradora por parte deles de base semanal e que eles ajudaram a empurrar aí dentro do nosso mercado. Vou agora pular para vocês aqui, ó, dos ativos que estão mais caindo durante essa semana. Pessoal, dá só uma olhada. Dos 10 ativos que estão mais caindo na semana, eles estão faturando aqui numa ponta vendedora em 8 deles. Ezetec caindo 9,5%. Depois, Lojas Americanas com uma queda de mais de 8,5%. Dá uma olhada nos vídeos do nosso de base semanal para você ver como é que está essa ponta em relação a essas duas empresas. Siderurgia Nacional, CSN, inclusive na semana passada, eles tinham dado um refresco em relação à movimentação da companhia que tinha encerrado com valorização. Nessa semana, voltaram a sentar a mamona na ponta vendedora. Inclusive, os ativos de siderurgia nessa semana, eles estão aproveitando para colocar o quê? Lucro no bolso, pessoal. Então, ó, Siderurgia Nacional está caindo aí mais de 7%. A gente tem aqui as ações de Localiza também, com ambiente de queda. Uzi Minas, TOTS, Locamérica, a nossa Teteia, BTG também, movimentação aí de queda durante a semana. A gente tem aqui, então, dos 10 ativos que mais caem durante a semana, eles atuaram numa ponta vendedora em 8 deles. Dos 10 que estão mais subindo, 5 eles estão comprando. Dos 10 que eles estão mais caindo, 8 eles estão vendendo. São ou não são espertos, pessoal? Vou postar para vocês aqui da movimentação do pregão de hoje, tá? Hoje, pessoal, dos 10 ativos que mais subiram no pregão de hoje, eles compraram 7 deles. Vou passar aqui para vocês dos 10 ativos que mais caíram hoje. Dá uma olhada aqui, quanto que eles atuaram numa ponta vendedora? 7 deles. É isso que a gente fala com vocês aqui no conteúdo do canal. A gente tem um conteúdo de altíssima qualidade para você, investidor pessoa física, ficar atento em relação à movimentação dos grandes fundos globais
dos nossos ativos. E mais uma vez eu desejo a vocês uma excelente movimentação aí durante essa semana, quinta e sexta-feira. Excelente pregão para cada um de vocês. Juízo na hora de atuar no mercado financeiro, seja para o ambiente de trade, seja para o ambiente de investimento. A gente vai estar aqui do outro lado sempre deixando todos bem antenados em relação à movimentação do fluxo externo dentro do nosso mercado. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!